Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Processar Podcast. Esse é o episódio número 9. Eu sou Marcele, advogada previdenciarista. E eu sou Laila Freitas, advogada previdenciarista e trabalhista. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, a doutora Alexia Costa, advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e Gestão Jurídica, professora em curso de capacitação em PJE e PJE Calc, secretária adjunta da Comissão de Gestão Jurídica da OAB Maranhão. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Que prazer estar aqui. Enfim, nossas agendas. O prazer é todo nosso. Se conciliou. Mais acordada do que outra coisa. Graças a Deus essa agenda se conciliou, né? E eu queria até falar uma coisa importante sobre o currículo de Alexia, que além de tudo isso, a gente quase foi parente. Sério? Porque a cachorrinha dela ia namorar com o meu cachorro. Qual é o nome desse parentesco? Duas sogras. Não, ele ia ser sogra do meu cachorro. Sogra do teu cachorro. E eu seria o que pra ela? Vínculo eterno. Sogra da minha cachorra. Não tem um nome bonitinho pra dizer nossa relação jurídica. Não nossa sei. relação jurídica. Poxa. Familiaristas. Nossa relação familiar. Vão Por ter que favor, voltar aqui familiaristas, depois. apareçam por aqui. Pra dizer qual é o meu parentesco, o meu quase parentesco com a Alexia. Vai dar certo. Vai dar certo. E hoje a gente veio falar um assunto aclamado, um assunto discutido, um assunto polêmico, limbo jurídico previdenciário. Uma junção das áreas que a gente trabalha, previdenciária e trabalhista, e que dá resultados, muitos resultados financeiros, e que existe muitos advogados que dispensam, muitos que desconhecem, e a gente tá aqui para falar sobre isso, sobre esses casos, muitos clientes que pedem demissão, que meu coração faz assim, sem saber o que poderia ser feito e como resolver quando eles estão nessa situação. Então, gente, o limbo previdenciário, ele de fato ele é uma área muito desconhecida ainda. Se tu perguntar para a maioria dos advogados, às vezes tem gente que nem sabe o que é limbo previdenciário. E na verdade... Não tô no meio porque eu sei o que é limbo, mas eu não atuo. Nada que tenha a ver com trabalhista não é minha área. Eu prefiro fazer parceria. E assim, o que é interessante é que liga diretamente as duas áreas, porque tá estritamente ligado. O limbo previdenciário, você precisa saber trabalhista para você atuar num limbo previdenciário. Talvez você precise saber mais trabalhista num limbo previdenciário do que o próprio previdenciário, né? Então, o cliente, quando ele chega no escritório, ele não chega assim, doutora, eu tô numa situação de limbo previdenciário, por favor, me ajuda. Na verdade, ele não sabe nem o que é isso. Você que vai ter que ir uma entrevista, sabe? Você trabalha numa empresa? Ah, doutora, eu trabalho. E aí você vai desmistificando tudo aquilo até achar o que, de fato, a situação dele de limbo previdenciário. Eu já pergunto logo, você é segurado empregado? Você tá trabalhando de carteira assinada? Exatamente. Aí quando ele fala assim, aí eu já separo os dois contratos. Aí a gente começa a conversar. Primeiro que eles chegam com a maior urgência do previdenciário. E, na verdade, eu gosto de pegar o cliente quando ele acabou de ter a negativa. Porque a gente prepara para a situação. Exatamente. Porque às vezes eles se reapresentam, não pegam provas, fazem de boca. E a empresa sempre tem um advogado da empresa. E eles estão sozinhos. E foi interessante tu falar, porque a gente vai detalhando isso ao longo da nossa conversa, mas é interessante tu falar a respeito de de advogado da empresa, porque tem advogado da empresa que acha que o limbo não se sobrecai sobre a empresa. Então, só fala assim, cara, ele não tem o que fazer, ele tá inapto, manda ele se resolver com o advogado dele. Alexia, eu já trabalhei em diversos processos desse assunto. Até hoje, um escritório, sabia o que estava fazendo. O resto só falava loucura na contestação. Na audiência, então, eu ficava, meu Deus, um Google bem aqui não serviria não, meu colega. Uma pesquisa de jurisprudência já satisfaz muita coisa. E tem juízes também que ainda não... Tipo assim, não vou dizer o interior, mas tem o interior que eu atuei, e é justamente até que eu queria conversar contigo mais adiante na nossa conversa, porque teu escritório é no interior, né? Se tu já teve esse problema de levar uma demanda de limbo numa vara trabalhista do interior e o juiz não saber como lidar, porque eu já tive essa situação, a juíza não entendeu bem, tanto que ela julgou improcedente e a gente
Na verdade, ela não julgou improcedente. Ela não deu a liminar e eu tive que ir pro tribunal e conseguir nos 2 processos que tramitavam lá. Aí eu acho que ela foi se situando, porque no interior acaba que algumas demandas são extraordinárias. Então, a pessoa acaba se limitando àquelas demandas de sempre. Então, quando vem algo diferente... Acho que no interior é exatamente isso. A gente, na verdade, no interior não tem a prática da assinatura da carteira, né? Sim. Então, ainda tem isso, um vínculo... 95% das demandas que envolvem o interior do Maranhão é questão de reconhecimento de vínculo. Não tem essa questão de carteira assinada. For lá no meu interior mesmo, olhar, 99% são pessoas que não têm carteira assinada. Não sabe. Na verdade, são pessoas que não sabem nem que têm direitos trabalhistas, né? Sim. E Marcele. Sim. Aí eu quero botar na cabeça de Marcele para ela atuar também. Porque ela precisa atuar também, porque é muito bom, é muito bom. Olha, você ganha aqui e aqui. É o melhor dos 2 mundos. Por isso que eu digo, façam parceria. Porque direito trabalhista não é uma coisa que eu me sinto confortável para atuar. Por exemplo, a doutora Alexia tem a doutora Laila, são excelentes trabalhistas. Eu sou péssima. Eu não sei endereçar para o tribunal. Quem dirá fazer uma demanda de limbo? Eu tô aqui hoje com muitas dúvidas, inclusive, né? Acho que eu vou estar aqui para tirar dúvida do pessoal que vai estar lá fora. Anotei algumas aqui. A gente pode começar deixando claro o que é o limbo. Que é justamente quando aquela pessoa que trabalha de carteira assinada se vê doente, vai no médico, vê que está incapacitado, tá lá o laudo, incapaz para o trabalho por 3, 6 meses, 1 ano, tempo indeterminado. Ele procura o INSS. O INSS, como já é praxe, diz, não, você está ótimo, volte para o trabalho. E a pessoa se reapresenta, presta bem atenção, reapresenta. E o empregador diz, não, realmente, você está incapaz, eu não vou botar você aqui dentro da minha empresa. Então, procure seus direitos, procure o INSS, enquanto resolve essa situação. E aí, a pessoa, a partir dessa reapresentação, fica nervosa, diz, meu Deus, como que eu vou fazer com o meu patrão? Eu tenho que pedir minha demissão. Ou demora meses para entrar na justiça contra o INSS, ou acha que enquanto dura esse processo contra o INSS, precisa ficar passando necessidade. O limbo é justamente isso. A pessoa está aqui no meio, sem a proteção do seu empregador e sem a proteção do INSS. Passando problemas financeiros por não ter seu salário pago, quando deveria ser, e sem a proteção do INSS, estando incapaz. Eu acho que o principal enfrentamento aqui é o seguinte, na verdade, a pessoa, ela acha que quando ela tá exatamente nesse limbo, que ela não sabe o que é esse nome, mas quando ela recebe a negativa do INSS, às vezes ela acha que ela não tem nem que procurar a empresa. Era isso que eu ia entrar nesse assunto. Entendeu? Ela não se reapresenta e às vezes tem uma justa causa. Exatamente. Então, o que emprego. acontece? É de responsabilidade sua como advogado saber guiar aquele cliente. O cliente não vai chegar, como eu já disse aqui no escritório, assim, doutora Laila, eu tô aqui num limbo previdenciário. Ele não vai chegar assim. Ele vai dizer, doutora, fui na perícia do INSS, tá aqui a minha carta, negaram. E aí, é competência tua perguntar, negaram? Foi. O que o senhor tem? Tenho isso aí, tenho uma hérnia de disco, um negócio. Mas me diz uma coisa, o senhor é segurado, o senhor é empregado de empresa? O senhor trabalha de carteira assinada? Trabalha em empresa? Trabalho. O senhor já foi na empresa? Ah, doutora, ainda não, porque eu não quero ir agora, que eles não vão... Não. O que é seu papel como advogado? Seu papel é guiá-lo aí à empresa. Por quê? Qual é a importância do empregado voltar na empresa? Você transfere o seu risco para o empregador. Então, como é que se dá isso? Geralmente, quando uma pessoa chega assim lá no escritório, eu ofereço uma notificação extrajudicial, que a gente pode estar fazendo, olha, fulano de tal, recebeu a carta do INSS e tudo mais, e fica aí a dica, quem quiser, porque é um serviço que tem que ser pago, é seu serviço, gente. Sim. Você está trabalhando para aquilo. Tem Sim. gente que não sabe fazer isso. Então, olha, eu tenho a opção de fazer uma carta extrajudicial para a empresa, informando isso para o senhor, aquilo.
Ah, doutora, não tem como pagar, que é o que a gente mais escuta. Infelizmente. Que a gente mais escuta, não tem como pagar. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a sua negativa do INSS ou sua alta do INSS, que a pessoa também pode já ter gozo do auxílio-doença e ter só cessado. Vou lhe dar 2 vias. Uma, o senhor vai levar para a empresa, eles vão assinar e botar a data. E a outra vai fazer a mesma coisa, só que uma o senhor entrega e a outra fica com o senhor. Por quê? Já está demonstrado que ele procurou a empresa. E aí tem um prazo para isso, tá, gente? Que é de 30 dias a contar da alta do INSS. Foi na empresa, o que a empresa deve fazer? Direcionar imediatamente para o médico do trabalho. Porque tem empresa que nem isso faz. Tem que direcionar para o médico do trabalho. Vai no médico do trabalho, o médico do trabalho diz assim, aqui você não pode ficar, não. Isso é bem interessante. Agora me surgiu uma dúvida. Isso é no caso da alta. E se for no caso da perícia médica? Vamos supor, ele é empregado, agendou a perícia hoje, foi cair para março de 2025, abril. Aí ele fica aguardando, faz a perícia, saiu a negativa. 30 dias também. Não, na verdade, 30 dias a contar da alta do INSS. Da alta do INSS. Porque o que acontece? Existiria essa possibilidade, eu nunca judicializei nesse caso, da pessoa, por exemplo, da entrada hoje com a documentação médica. A gente sabe que hoje é por análise documental. Sim. Chegou lá na análise documental, disseram, não, você tem que fazer a perícia presencial por não conformidade. E a pessoa hoje está indo para março, abril. E aí, existiria o limbo nesse caso? No meu entender, por isso que eu nunca judicializei, não existiria porque a pessoa ainda não foi negada pelo INSS. Isso, o limbo ele só existe quando a gente tem a negativa dos 2 lados. Sim. Porque, por exemplo, se você não tem a negativa do INSS, você ainda não tem um limbo. E se você não tem a negativa da empresa, se tu chega na empresa e a empresa diz, tá bom, eu vou te readaptar aqui em determinada função. Você não tem a negativa da empresa. Mas o que acontece, assim, na maioria esmagadora dos casos você vai na empresa, a empresa manda você pro médico do trabalho, o médico do trabalho diz, olha, sinto muito, você não tem como trabalhar. Aí a empresa fala o quê? Uma empresa despreparada? Meu querido, não posso te colocar aqui. Vá, procure seu advogado, resolva lá com o INSS. E é aqui que tá a mina. Aqui é que tá a mina. Porque, não sei se eu já tô me adiantando, né? Mas eu gosto de conversar, já tô... Não, sem querer ser muito pró-empregador. Mas, de certo modo, eu até entendo as empresas que estão despreparadas. Elas correm o risco do funcionário estar ali, elas reinserirem ele, né? Foi negado pelo INSS, vou te reinserir. E ele acabar sofrendo uma lesão. Isso, já é a empresa ponto. tem que ser cautelosa. Na verdade, existem casos, principalmente quando o empregado trabalha com força física, Sim. que a empresa realmente tem que ser prudente. Ou, de fato, confiar, ele realmente está muito doente, está muito incapaz, é uma situação muito grave, e cumprir o que determina a legislação, ou adaptá-la a uma função, por exemplo. Completamente diferente, uma função administrativa. É trabalhador braçal, bora botar ele aqui para ficar organizando essa papelada. Eu já vi empresa afastando o empregado e pagando salário mesmo. Pois é. Já aconteceu dentro da minha família, da empresa falar assim, olha, não tem, de fato, a pessoa trabalhava numa cozinha, né? Enfim, ficava exposto, querendo ou não, questão de salubridade e etc. E a empresa disse, não tem como. E não tem outra função para eu te readaptar, hein? O jeito vai ser eu pagar teu salário. Com certeza. Enquanto resolve essa situação. E muitos empregadores, é injusto porque eu vou perder esse dinheiro. Não, o empregador pode e deve buscar do INSS essa compensação financeira. Exatamente. Então, se o INSS administrativamente negou e a justiça reconheceu que aquele funcionário estava incapaz, que estava inapto, é o INSS que vai ter que reembolsar aquele empregador que teve esse dispêndio financeiro. Então já fica em alerta aí pro empregador. Pro empregado, na verdade. Você não vai receber 2 vezes, que tem muita gente que pensa, eu vou receber 2 vezes. Receber não, na do verdade, empregador e do INSS. Não, ele recebe. Recebe 2 vezes. Recebe 2 vezes. Eu fico
E aí o empregador, ele vai lá e recebe. O empregador que precisa pedir o ressarcimento ao INSS. Porque assim, o empregado, ele não tem responsabilidade. Assim, o INSS, quando dá negativa, mesmo o empregado estando incapacitado, o INSS errou. E o empregador, se não... Desculpa, gente, minha voz tá falhando. O INSS, nesse caso, paga 2 vezes? Não. Empregador? Paga o empregador e o empregado. Se o empregador for atrás, Se né? o empregador for atrás. Que assim, como eu não Eu advogo nunca pra empresa... nessa área, então eu posso... não sei dizer como funciona na prática. É uma compensação que eles fazem ali de crédito. Eu acredito que sim, e acredito que seja o mais correto, porque isso tudo começou pelo INSS. Pelo erro do INSS, pela Entendeu? péssima perícia. Que, como a gente já sabe, é daquele jeito, né? É daquele jeito. Aí a gente entra, né? Acabou de ser julgado um tema recente que o INSS está fazendo o pedido de restituição de créditos. Ele pode acabar pedindo essa restituição administrativamente, como já vem acontecendo, do próprio empregado. Não, do empregado não, porque Do o empregado vai receber, o empregador que pede pro INSS. Isso, do empregado. Sim. Isso. Não, ele pede do empregado. Pede a restituição do empregado. Olha, eu concedi, mas o empregador já te pagou. Não. O empregado, vamos lá, vamos bora organizar. Vamos organizar as lá. informações. Vamos Bora, organizar Alexia. as informações. Laila tá incapaz. Foi na perícia do INSS. INSS disse, você está ótima. Chegou na empresa de Marcele disse, não tenho como. Você tá incapaz, tá aqui teu ASO. O ASO tá dizendo, você está incapaz. Beleza. Então, eu não posso fazer nada. Vai, procura a tua advogada Alexia. O papel da advogada Alexia aqui, qual é? Olha, Marcele não quis te readmitir, INSS não quis te dar teu benefício, nós vamos entrar com 2 ações. Nós vamos entrar com a ação previdenciária, pedindo a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade. E nós vamos pedir um limbo previdenciário lá na área trabalhista, pedindo o quê? Salário, que a gente chama o dano moral, e as benesses que tu tem ao longo do teu contrato de trabalho. Contribuição social, FGTS, que deveria ser recolhido. Teu salário. Como se estivesse trabalhando Como se normalmente. estivesse trabalhando normalmente. Tá bom. Lá no INSS, o INSS diz o quê? Realmente, você estava incapaz e o juiz diz sobre o INSS, realmente você estava incapaz, o INSS falou que você estava capaz. Então, você vai receber seu benefício. Só que lá no trabalhista, você também pode receber, porque era responsabilidade do empregador zelar pelo teu bem-estar. Então, você vai receber nas 2 áreas. Ah, entendi. Então, por que que isso acontece? Porque assim, vamos falar agora de hierarquias de laudos aqui. E também uma coisa importante, por que tem essa responsabilidade do empregador? Porque quando o INSS nega o benefício, seu contrato não está suspenso, seu contrato está ativo. Exatamente o que eu ia falar agora. No melhor dos mundos, era para você estar trabalhando. Então, se seu empregador disse, não, você não trabalha, então me paga. Então, É isso. puxando esse gancho de que a doutora Laila falou aqui, o que é importante a gente saber? O INSS, ele é uma autarquia federal. Todo laudo que é emitido por ele é dotado de fé pública. Tem presunção relativa de veracidade? Tem, mas é dotado de fé pública. O juiz pode tirar isso através de uma judicialização, por isso que a gente judicializa. Mas, querendo ou não, é dotado de fé pública. Então, se o INSS fala assim, você está apto, não tem laudo particular que diga que você não está apto. Entendeu? A não ser que você entre e judicialize, entre na justiça. Então, aqui, a primeira coisa é o laudo do INSS. Quando o laudo do INSS nega o seu benefício por incapacidade, o que acontece? O contrato que estava suspenso volta a vigorar imediatamente. Você já está à disposição do empregador. E por isso é que tu tem que procurar o mais rápido possível a empresa. Porque deu a negativa do INSS, teu contrato de trabalho não está mais suspenso. Tu tem que voltar para o trabalho. Os dias que tu tá passando aqui, tu tá levando falta, tecnicamente. Sim. Entendeu? E existe também a compreensão equivocada e que por isso dá abandono de emprego, por isso que às vezes eles se desesperam e acabam também pedindo demissão,
de que eu não devo falar para o empregador. E eu sempre explico para o cliente, que a gente sempre tem que explicar de uma forma lúdica, e limbo não é fácil, mesmo para advogado, é o quê? A empresa é tipo sua mulher. Você vai sair para comprar um cigarro, vai passar 30 dias, 2 meses, 3 meses fora, esperando a resposta do INSS? Não vai. É a mesma coisa. Você deve satisfação à empresa. Então, você tem que comunicar no prazo. Agora, não é comunicar de qualquer jeito. Nem sem provas da comunicação e também sem documentos médicos. Porque a pessoa acha que é chegar... eles vão mandar pro médico do trabalho, o médico do trabalho vai me consultar, vai me diagnosticar. O médico do trabalho, ele vai analisar o que o INSS fez, os laudos que você tem, e vai dar o parecer dele de acordo com o que você tá levando. Ele não vai, levanta o braço. Não, deixa eu olhar aqui sua ressonância. Não é bem assim. Ele não vai lhe consultar. Ele é como se ele fosse um parecerista da situação que ele tá vendo. Então, ele não quer se... Na verdade, o médico do trabalho nunca quer se comprometer. Então, ele quer ver se a sua documentação é verossímil. E como eles sabem que o INSS erra muito, então ele vai ver. Não, realmente, a documentação dele aqui tá boa. Olha o tanto de hernia aqui nessa coluna, pelo amor de Deus. 300 CIDs. Pois é, então... E aí ele vai lá e vai dar o parecer dele. Por isso que a maioria das vezes, se a pessoa tá com uma documentação médica boa, principalmente quando envolve esforço físico no trabalho, o médico do trabalho dá o parecer dizendo inaptidão. Até porque é um risco enorme, como o Marcelo disse, é um risco enorme para a empresa. E, gente, não deixa de ser, em momento algum, por favor, estamos dizendo que não é um risco para a empresa. Sim. Mas é um risco que pode ser evitado. Entendeu? Eu acho que uma das principais causas hoje em dia do limbo nas duas searas, na previdenciarista, é a perícia, que eu acho que falta humanidade. Eu acho que falta isso, humanidade. Eu já me deparei com uma cliente minha, não foi ninguém que me contou, que tem câncer de mama avançado. O perito do INSS falou na cara dela que ela não tinha direito. Não, eu acho que eu já contei aqui de uma cliente minha que era cega dos 2 olhos e não passou, eu tive que judicializar. Eu tive uma de câncer também, atendi essa semana, inclusive, pra eu ver se ela realmente estava com câncer. Olhar na cara dela e ver. Porque a médica botou lá que era como se fosse uma dor de barriga, do abdominal. Gente, então, o que eu acho aqui? O que eu acho da principal causa? Eu acho que na perícia do INSS falta essa humanização, entendeu? Porque nós 3 atuamos no previdenciário, a gente sabe quantas vezes a gente chega e diz assim, como é que foi a perícia? Aí o cliente diz, poxa, doutora, nem olhou na minha cara. Não olhou na minha cara, não pegou meus documentos. Não pegou meus documentos, não fez nada. E o que é que ele fez? Só fez umas perguntas lá e mandou embora. Gente, isso é verdade, eu não tô dizendo que todo perito é assim, mas a maioria esmagadora é isso. Por isso que cada vez que eu olho uma concessão administrativa, dá vontade de botar um foguete assim. Já na área trabalhista, eu acho que tem muita empresa, não é que a empresa esteja despreparada em si, é porque a empresa talvez não tenha um corpo jurídico preparado. Sim. Entendeu? Até porque se chegar um caso desse em uma empresa, a tua primeira orientação como advogado da empresa é, olha, vamos tentar readaptar ele a uma função. Sim. Por quê? Porque se você tiver prova que você procurou a empresa, a chance de você ganhar um processo de limbo previdenciário é 95%. Se você tiver prova, olhe bem o que eu estou falando. A palavra-chave é a representação prova. E ter essa prova. Eu me representei. Tá, qual é a prova que tu tem? Não, eu fui lá e falei. Tá, mas tu pegou algum papel? O ASO é maravilhoso. Tá aqui o ASO. Mensagem de WhatsApp, vale? Assim, inclusive, assim. Eu nunca trabalhei com a mensagem do WhatsApp, então... Mas eu acho que se tiver a devolutiva da empresa, já é uma prova. Mas assim, você precisa ir de corpo físico, entendeu? Não adianta só mandar uma mensagem pro empregador. O empregador não tá nem te vendo, como é que ele vai saber se tu tá apto ou Como é que eu inapto? faço? Logo quando eu comecei, eu mandava notificação via telegrama. Só que aí, eu vi que às vezes o correio dizia que não encontrava, começou a dar alguns problemas. Eu disse, não, eu tenho que ter um plano B. Qual é o meu plano B? Quando o cliente fecha comigo, olha o caminho das pedras. Quando o cliente fecha comigo, eu já disse, vamos avisar aqui o seu empregador. Escreva aí,
O cliente que escreve, que ele tem que escrever com suas palavras. Olha, eu fiz a perícia do INSS, não passei e estou pedindo que você me encaminhe pro médico do trabalho. Então, ele já tem, a prova de que ele solicitou encaminhamento pro médico do trabalho, por texto, né? Não foi um negócio de boca. E a empresa já vai responder, ou vai dar o azulzinho, ou vai responder, tá bom, ou me manda a declaração. Já vai fluir uma conversa e o cliente vai pro médico do trabalho. Então, eu já vou ter a prova que ele procurou a empresa e também vou ter a prova com o ASO, que é a resposta da empresa. E aí também tem um Se outro... o cliente já chega com ASO, ele já é a prova que ele foi na empresa, que Que ele ele não foi ia na tirar o empresa. ASO, assim, Da numa cartola. uma caixa mágica, né? É porque a maioria das empresas tem convênio com algumas clínicas para fazer o ASO. E ninguém... Uma clínica de medicina... Peraí, eu acho que eu vou fazer um ASO. Eu não sabe nem como funciona isso. Então, tem essa representação. Então, tendo esse ASO, tendo essa prova de representação, tendo essa comunicação para a empresa, faz toda a diferença. Eu já tive uns casos que foi a questão determinante. A pessoa passou anos sem representar e não foi reconhecido o limbo justamente por conta desses anos. 3 anos, Alexia. Ainda tem que ter cuidado, né? Porque aí no direito trabalhista a gente tem prescrições, Sim. né? A gente tem 2 prescrições aí que é a bienal e a quinquenal, que pode acabar com tudo também. Então, olha só, numa coisa que é um chamado de limbo previdenciário, o trabalhista tá lá forte em todos os sentidos. O que eu acho importante aqui é que, assim, se não existisse despreparo da perícia do INSS, despreparo de algumas empresas, não existiria o limbo. Sim. E às vezes você pode estar pensando assim, poxa, mas vou gastar com uma pessoa que tá em casa, cara. Dói porque eu tenho minha empresa, eu sei que dói. Mas o que a gente tem que ver? Que como tem um ditado que minha mãe sempre fala, que é o prevenido nunca sai caro. Né? Acho que é assim. Então, assim, se você pagar aqui esses meses, você não incorre na possibilidade de pegar um pedido de reclamatória trabalhista por rescisão indireta, por descumprimento do empregador, dano moral, porque dá dano moral. Imagina, cara, você tá 12 meses sem trabalhar, sem ter renda de nenhum dos lados. Dano material, e esse dano material envolve os salários que você ficou sem receber, as verbas rescisórias, FGT multa de 40%, contribuição social. Gente, é muita coisa mesmo. Eu me lembro que o primeiro caso de limbo previdenciário que eu peguei não foi no meu escritório, foi no escritório que eu trabalhava. E eu me lembro que era uma senhora. Ela trabalhava numa empresa grande, que eu não vou falar o nome por questões éticas. Mas a gente até imagina. Ela trabalhava em uma empresa grande. E aí, ela disse, doutora, meu benefício cessou. Era uma perícia de prorrogação. E aí, o meu benefício cessou. Não passei na perícia de prorrogação. O INSS me deu alta. Eu procurei a empresa. A empresa disse que não podia fazer nada. Aí tu procurou a empresa? Procurei. Eles te deram alguma coisa? Não. Volta lá na empresa. Volta lá na empresa. Eu vou fazer aqui uma declaraçãozinha. Você leva... uma declaração simples, que a pessoa às vezes também, a pessoa é humilde, ela não sabe nem como se apresentar. Sim. Então, eu fulano de tal, vim me apresentar porque tive alta do INSS, tal, e venho requerer o médico do trabalho. Só botei assim, uma coisa assim. A pessoa foi e fez o ASO, inapto. A empresa só falou pra ela, não posso fazer nada. Aí eu falei, não pode, mas eu posso. A pessoa ficou 12 meses afastada, gente. Sabe que é 12 meses sem teu salário, sem teu ganha-pão. Não, e às vezes a pessoa chega para fazer essa representação e a empresa, às vezes maliciosamente, às vezes sem nem saber, por conta do jurídico fraco, chega e diz assim, bora fazer um acordo. Bora que tu pede tua demissão. E aí muitos caem nesse papinho e aí depois eu venho com a reintegração e pá! Exatamente. Porque foi demitido doente. Como é que ele foi demitido doente? E aí, Laila, é importante a gente
frisar nesse sentido de doença e tudo mais, que assim, além do fim do contrato de trabalho, porque a gente tem a oportunidade no direito do trabalho de fechar acordos, né? Então, assim, se você for fechar um acordo nesse sentido de limbo previdenciário, é interessante que você saiba o que você está fazendo. E aí é o que o Marcelo estava falando muito bem. Feche parcerias. Porque, assim, eu digo que, gente, a audiência trabalhista não é para qualquer um. Não é. Eu tô falando por tem mim, que ter malícia. que eu trabalho com trabalhista e, assim, para eu fazer uma audiência trabalhista, eu medito uns 10 minutinhos antes, respiro fundo, porque dali sai muita loucura. Então, se você for fechar um acordo do seu cliente sobre limbo previdenciário, você tem que saber o que você está fechando. Porque muitas vezes a empresa aí dá uma de esperta e diz assim, então tá, vamos botar a data de demissão, a data que ele saiu lá da empresa. Aí tu, quero não. Vamos aqui, ó, a data do acordo que a gente tá fechando. Por quê? Porque corre o risco, por exemplo, de botar numa data lá atrás, o teu empregado, teu cliente, corre o risco de não ser mais segurado, porque a data ficou muito alta. Sim. Muito distante. Muito distante de uma nova perícia que você pode fazer posteriormente. E aí, com que cara que tu vai olhar para teu cliente? Então, você tem que saber quais tipos de verbas. Então, olha, Laila, vamos fechar um acordo aqui. A situação é essa. O valor da casa tá dando 100 mil reais. Mas aqui, 30 mil é só de salário. Tem as outras verbas. Então, você tem que saber o que você vai pedir e qual é a coisa que mais interessa a gente para pedir para o previdenciarista? Contribuição social. Você não pode deixar passar a contribuição social do teu cliente. E você tem que cobrar em cima da contribuição social, tá? Não sei para onde qual é a câmera aqui. Para cá. Cobre. Advogado cobre também em cima da contribuição social. Ele não vai para o seu cliente assim, mas ele vai para o INSS dele. É serviço seu. Então, você precisa cobrar também pelo ganho econômico todo, né? Porque eu tô falando por mim. Eu só cobrava pelo líquido do cliente. Gente, quando eu me dei conta do que eu tava fazendo, eu quis chorar. Porque o serviço é um só. Quer dizer que esse INSS foi todinho pro cliente e eu fiquei aqui sem nada. Então, tudo isso você tem que saber na hora de encaixar sobre o processo de limbo previdenciário. Porque, vamos lá, por exemplo, vamos dizer que nesse caso específico, o cliente fica 12 meses na qualidade de segurado. Se você fizer um acordo com a empresa, onde você coloca a data fim do contrato bem mais para trás, o seu cliente pode passar na perícia previdenciária e na hora de sair a sentença vai ser improcedente. Por quê? Porque o vínculo teve a data fim lá em 1900 carne de porco e o início da incapacidade se deu depois daqueles 12 meses. Exatamente. Então, é uma coisa muito delicada. Assim, lá no escritório, quando eu pego o processo de limbo, eu fico naquela ansiedade da perícia, porque é o resultado da perícia judicial que vai me guiar na audiência trabalhista. Então, primeiro eu dou entrada no processo previdenciário, pego o comprovante de protocolo, o número do processo, o cliente já se reapresenta com um processo previdenciário protocolado, demonstrando que ele está buscando. E também, outra coisa que eu aprendi na prática, são as palavras proibidas em audiência. Eu vi, né, a partir do entendimento de alguns juízes, que se o funcionário diz que eu não posso trabalhar, então não haveria o limbo, porque não foi o empregador que disse que você não poderia trabalhar, foi você mesmo. Então, quando eu me reapresento para a Marcele, é o médico do trabalho que disse que eu não posso. Eu não tô dizendo nada. Eu só tô te mostrando... aqui porque deve eu tô aqui, se tu quiser me botar aqui pra fazer qualquer coisa, eu faço. Tá aqui meu laudo, quem tá dizendo que eu não posso é o médico do trabalho. Eu não tenho especialidade médica nenhuma, não tenho conhecimento médico nenhum. Eu não tô me recusando a nada. Sim, então, não pode se reapresentar e chegar numa audiência ou chegar na empresa e dizer, olha, eu não posso trabalhar e pronto. Não. Você está só levando a prova que o médico falou.
o cliente, o empregado não fala nada, o empregado não sabe de nada. Quem sabe é o médico. O médico que diz se a pessoa tá capaz ou incapaz. Sim. Não, eu digo que isso é interessante porque nós temos clientes e clientes de todos os tipos de instrução possível. E muitos deles acreditam que o simples fato dele ter um laudo do médico pessoal dele dizendo que ele não pode trabalhar é suficiente para que ele não tenha nem que comparecer na empresa. Quem dirá? Então, vamos lá. Tu puxou um gancho muito interessante. A gente ia até falar de hierarquias de laudo aqui. Eu vou falar logo um apanhado de tudo. Primeira coisa. O INSS falou que você está apto. Ah, mas eu tenho um laudo aqui de 180 dias. Meu amor, não adianta de nadinha esse laudo teu. Então, tu já disse que o INSS já disse que tu tá apto para todos os efeitos. Tu pode ter um laudo de 200 dias. E de Tá 200 médicos diferentes. De 200 médicos diferentes. A gente tem uma hierarquia de laudo. Acho que, salvo engano, é no Manual de Perícia Médica. E é assim. Primeiro de tudo, laudo emitido pela Previdência Social. É o primeiro, número 1. Primeiro. Segundo, laudo emitido pelo médico do trabalho. Terceiro, laudos emitidos pelos órgãos municipais, federais e estaduais. E por último, que é do teu médico, que é o que a gente chama de médico assistente. Tá na rabeta da fila. Então, o que eu já vi e que já veio pra mim também é assim, doutora médico disse que... Mas eu estou em gozo de laudo. Eu tô em gozo de laudo. Tá aqui, meu médico falou que eu tô aqui, ó, 180 dias. Não importa. Vá no seu trabalho. Ah, doutora, lá não tem função, mas diga pra ele dizer pra você que não tem função. Mas vai, nem que seja só pra tu folhear livro o dia todinho. Mas vai. Por quê? As pessoas são até um pouco incompreensivas em relação a isso. Que elas acham que o que o médico diz é a mais pura verdade. E não é assim também, né? A gente está aqui advogando dos dois lados. Então, assim, eu já vi limbo previdenciário pro sim, pro não. Teve um que eu tentei também, assim, foi lá, acho que 2022, acho que foi 2022, que vi uma decisão de limbo no qual tinha lindamente o juiz dizendo não comprovou que se apresentou na empresa. O que a empresa fez? Demitiu justa causa. Tá errada? Não tá, cara. A empresa não tá errada. Tem 30 dias, não se apresentou dentro de 30 dias? Sinto muito. E é bom deixar claro, porque assim, a maior parte das pessoas que assistem o podcast são, de fato, advogados, estudantes de direito. Mas tem muitas pessoas que estão nessa situação de limbo, vão olhar a chamada e vão assistir. Então, você tem que saber que é indispensável você se reapresentar. Mas aí, eu volto a fazer a pergunta. Você quer se reapresentar com a instrução de um advogado, sabendo como tem que ser o laudo que você vai apresentar para a empresa, sabendo quais documentos você tem que levar para a empresa para fazer essa reapresentação, como se posicionar com o médico do trabalho, porque a gente sabe que tem dobradinha de médico do trabalho com empresa, inclusive tenho vídeos, tenho provas, depois eu vou te mostrar, dessa dobradinha. Então, a pessoa, ela não pode se alienar no sentido de dizer, não, eu vou resolver aqui, vai ser desse jeito, qualquer coisa eu peço demissão, porque você pode se prejudicar no previdenciário, você vai se prejudicar no trabalhista. Então, para mim, uma pessoa que está em limbo, que é segurado empregado, não passou na perícia do INSS, nem que ela não procure o advogado no sentido previdenciário, mas ela precisa dessa orientação na parte trabalhista, porque como é que ela vai fazer essa representação? E se a empresa, não vou te dar o ASO, tu não vai ter prova que tu te representou. Eu vou fazer aqui, não, teu último ASO é recente, tá dentro do prazo, isso já aconteceu comigo, teu ASO tá recente, bora aqui fazer um acordo. E aí você perde, porque pode ser que seu processo previdenciário demore, pode ser que você faça perícia, a data do início da incapacidade seja fixada posterior e você perca a qualidade de segurado. Então, para mim, a chance de você conseguir vencer um processo
envolvendo previdenciário e trabalhista, um processo de limpo, sem a instrução de advogado, é 0. E é como a gente falou aqui no início, você recebe 2 vezes. Você quer arriscar. Marcele ficou chocada. 0, 2. Como assim pagamento em dobro? Eu tenho uma dúvida aqui, essa aqui é a dúvida mais do empregador do que do empregado, né? Que a gente falou muito sobre o empregado, mas bora falar também sobre o empregador. A gente sabe que a massa dos empregos são gerados por pequenas e microempresas. E essas empresas, elas não têm um advogado ali por trás. Quem orienta elas, geralmente, é um contador. É o contador que vai fazer essa orientação jurídica sobre... Vai agendar a perícia médica, e acontece muito, sabe? Vai agendar a perícia, vai ficar de olho se a pessoa fez. É o contador que dá essas orientações, não é um advogado. E aí, a pessoa vai e volta, o contador diz, não tem nada... Contador que não entende do direito... Não tem nada a ver com a empresa. Já passei muita coisa com Acontece, gente, são os contadores que fazem isso, tá? É porque o quê? Advogado, querendo ou não, às vezes sai caro pra uma empresa. Principalmente porque uma coisa é a gente falar de um supermercado gigantesco, de um shopping, uma franquia, é uma coisa. Com certeza. Outra coisa é falar do seu Zé da padaria, da Dona Maria que tem uma quitanda, né? Que são pessoas que empregam e que são os maiores empregos do país. A maior quantidade de emprego é gerada por essa galera. E quem dá a orientação é o contador, né? Acontece muito. Então, o que acontece? Qual a melhor orientação que eu posso dar para uma empresa, para o empregador que estiver vendo esse vídeo agora, sobre como ele deve agir se o funcionário dele voltou e ele recomendou que ele fosse lá no médico do trabalho, deu que ele estava incapacitado. O que ele faz primeiro? Readaptar. Primeiro passo é esse. Vamos supor. Lá no comérciozinho do seu Zé tem uma pessoa que faz as cargas, as mercadorias, né? Aí essa pessoa teve um problema na coluna. Não pode mais estar fazendo esse movimento, pegando esse peso. Seu Zé só tem um contador. Mas aí a pessoa diz, seu Zé, o senhor tem que me colocar aqui em algum lugar. O que seu Zé vai ter que fazer? Não, eu vou te passar aqui pro médico. Às vezes não tem nem clínica conveniada, nada disso. Paga o exame, pagou o exame de fulano voltou e disse, olha, seu Zé, ele falou que eu tô inapto, mas o INSS não tá fazendo nada também. Seu Zé procura a orientação do advogado. Gente, uma consultoria sai mais barato do que uma condenação. Sim. Então, seu Zé vai, procura a doutora Laila. Doutora Laila, tá acontecendo isso, isso e isso. O que a senhora me orienta? A doutora Laila disse, seu Zé, já que não dá pra ele ficar aqui carregando peso, coloca ele, sei lá para atender os clientes, para ele ir lá orientar os clientes, onde é que fica tal coisa. Ficar no caixa. E é assim, tenta readaptar. Se não der para readaptar, da mesma forma, é mais barato você pagar por fora que você receber uma condenação. E aí tem uma coisa muito interessante, que eu vi um entendimento jurisprudencial também muito interessante sobre isso que tu falou. Vamos lá. Se o INSS diz, e é aqui o Deus do negócio, que você está apto, você está apto. Se você está apto, se você for demitido, não é dispensa discriminatória. Você pode ser demitido. Qual é o risco disso? É que se no teu processo do INSS for constatado que a tua incapacidade é desde aquela época, aí vai ser dispensa discriminatória. Vocês estão conseguindo me entender? Sim. Porque, por exemplo, Laila veio com um laudo, tô apta. Falaram que eu tô apta, Alexia. E aí? Meu amor, você tá apta? Se eu te dispensar bem aqui, gente, pode dispensar empregado. Nenhuma empresa é obrigada a ficar com o empregado. Pagando o direito dela bonitinho, tá ótimo. Ó, Laila, sinto muito, não tem como tu ficar aqui. Não é dispensa discriminatória, você só é dispensa discriminatória se você estiver em gozo de auxílio-doença ou benefício depois for reconhecido que você estava incapacitado. Agora, você dispensa Laila sabendo que ela tá com um processo lá no INSS e que nesse processo tem o risco do juiz dizer assim, realmente, Laila, tu tá incapaz desde aquela época. E aí Laila vai dizer, seu Zé, o senhor me demitiu? Peraí. Doutora Alexia, eu quero aqui, ó. O que eu posso fazer? Aí a doutora Alexia vai pedir de reintegração
do trabalho e dando moral à dispensa discriminatória. Aí, nesse caso, é importante pontuar que o empregador não vai ficar pagando eternamente o empregado, exatamente. porque muita gente pensa assim, não, eu vou ficar pagando, ele vai continuar botando laudo, eu vou continuar pagando, o INSS vai ficar negando. Não, ele tem que procurar outros meios. Tem que procurar outros meios. E pode. por isso que é importante, e é por isso que é a minha conduta, enquanto advogada previdenciária, ajuizar a ação antes da reapresentação. Porque mostra que ele tá buscando resolver, que ele não tá inerte, só querendo meter o atestado e ficar em casa recebendo dinheirinho. Sim. Então, quando chega cliente de limbo, eu paro tudo que eu tô fazendo. Não se preocupe, porque quando o cliente fecha comigo, eu olho, eu tenho até 10 dias úteis para dar entrada, porque às vezes realmente a demanda tá grande. Mas quando é o cliente de limbo, às vezes no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, eu já tô ajuizando, porque eu sei que ele precisa se reapresentar. E também, o prazo é 30 dias. Mas tu acha que a boa-fé não tá mais comprovada se tu te representar amanhã do que tu te representar no 29º dia? Com Sim. certeza. E por isso que eu digo, procure o mais rápido possível. Eu tenho 30 dias, vou ficar aqui, maneira em casa, de boa. Não, gente. É o que Laila falou, boa-fé tem que ser comprovada. Sim. Inclusive, eu tô com um cliente de câncer que já fechou comigo o limbo. Só que a consulta dele é dia 12, o benefício dele ser só ontem. Eu já entrei com a judicial e eu disse, moço, o senhor tá recebendo benefício ainda. Vai receber ainda o crédito porque o benefício cessou agora. Pague uma consulta particular com um médico que já lhe consulta do câncer. Bora resolver em relação à empresa. Não, doutor, eu vou esperar dia 12. Sua conta em risco. Sua conta em risco. E assim, seu papel foi feito, é isso que tu tem que deixar claro pro cliente. Eu posso perder tudo na minha vida, menos o backup do meu WhatsApp do escritório, porque é muito importante a gente dar essa orientação, a gente dar o nosso melhor, dar instrução. O cliente não é obrigado a fazer o que a gente determina, mas a gente tem que ter prova do que a gente disse pra ele fazer. A gente diz, vai atrás de um laudo bom. Aí chega lá na hora, o cliente não foi atrás de um laudo. Poxa. O nosso papel é a orientação, né? A gente não pode forçar o cliente a fazer Com nada. certeza. Né? É que nem eu falo muito interessante também que tem casos que, assim, que a gente estava falando aqui de suspensão de contrato de trabalho. Seu contrato só está suspenso enquanto você está em gozo de benefício por incapacidade. Só que pode acontecer também de seu Zé foi lá, colocou Marcele lá para ficar lá no caixa e lá ela tá com o processo de Marcele tramitando, pediu uma tutela. A tutela foi concedida, o contrato de trabalho de Marcele foi suspenso novamente. Entendeu? Então tem que sair do então, caixa. sai do caixa e vai ficar só no gosto do teu benefício. Ficar em casa com o teu benefício recebendo. E fazendo tratamento, tá? E fazendo tem que tratamento, comprovar tá? isso. Porque senão, se for, principalmente doenças ortopédicas, que é a massa que nós temos. Sim. Doenças ortopédicas, você precisa dar tratamento, é crônico, é degenerativo, então não tem cura. Engraçado que tu falou sobre isso, e a gente tava falando de laudo pericial, eu acho que, e também uma das causas aí que a gente já até pontuou, que eu acho muito interessante, é que, por exemplo, já tive casos de clientes com depressão grave e o ortopedista que analisou. Então, assim, a gente sabe que mesmo a gente impugnando, fazendo lá, isso raramente cola. Sim. Mas eu acho muito importante que fosse especialidades bem definidas, sabe? Sim. Porque uma pessoa chega com a depressão grave, que eu tive cliente que... Cara, visivelmente, na minha opinião, minha humilde opinião da advogada dele, visivelmente depressivo, só que o médico que analisou ele era um ortopedista. E aí nem... você tá bom, levanta os braços. Gente, o que tem a ver? Eu tenho um caso assim, no meu caso ainda é mais crítico. A pessoa tentou suicídio, tomou veneno, teve sequelas, ficou em cadeira de roda, foi fazer a perícia. O médico disse que porque ela fazia faculdade EAD, ela tinha condição de se reinserir no mercado de trabalho. Uma pessoa, gente, tá ali os sinais, tomou veneno, a pessoa para tomar veneno, o grau de perturbação psicológica que ela esteja pra fazer isso, as sequelas que ela ficou, aí ele volta assim, não, tem condição. Levanta os braços. Tá ótimo, tá apto, vai lá. É bizarro. Eu fico pensando, gente, será que perito não tem medo do inferno? Porque é umas coisas assim, né?
poxa, É umas coisas bizarras. é mesmo. muito bizarro. Outra coisa que Desculpa, peritos, tá? Pra vocês que trabalham certo. Nós temos. tem Nós muitos temos, peritos. nós Olha, temos. tem perito que faz um laudo tão bonitinho, principalmente na justiça comum, que olha assim, como que eu vou impugnar isso? Não tem. Já tive na época que eu trabalhava pra direito de família. Oh, Nada a meu ver, aquelas nada a ver comigo, mas enfim, fiz um processo de curatela. Gente, o laudo veio assim tão bonitinho, tão um negócio assim, ó, acostumada com só pancada da INSS. E assim, também tem a questão, o acidente de trabalho, de ter ocorrido acidente de trabalho, não prejudica, não atrapalha o limbo. Inclusive, tem um cliente de limbo, previdenciário para buscar o benefício e de acidente de trabalho, os três. Então, a empresa está errada, ela pode estar errada 2 vezes. A empresa não pode errar mais de uma vez, viu? Então, o fato de ter acontecido o acidente de trabalho ainda é mais um motivo Mais do um limbo. plus. Te adoeceu, como diz mamãe, te adoeceu e não quer nem te pagar teu salário enquanto tu resolve. Então, pode ser buscado. Não esqueçam, sempre que chegar um cliente que tem a carteira assinada, que está trabalhando, que está com contrato ativo e está com laudo de incapacidade, já analisem. Esse cliente é um potencial cliente de limbo. E se não souber, a gente faz parceria, É o que eu faço cara. lá no escritório. Eu não tenho a menor aptidão pro direito trabalhista. Mas a pessoa chega, eu já sei no mínimo o que é um limbo. Pois é. Então eu já aciono. Até hoje, graças a Deus, ainda não tivemos esse caso. Porque Não. chega muito rural, muito contribuinte individual, eu pego pouquíssimo Tá, trabalhador. e outra coisa que você falou aí, gente, o limbo previdenciário, ele não é só pra pessoa que é trabalhador, carteira assinada urbano, ele é pra quem é trabalhador, empregado rural e trabalhador doméstico. Sim. Ele não é só pra você trabalha no supermercado, em uma loja. Não, entendeu? Você Tá pode com carteira assinada? tá com a carteira assinada, meu amor. Sim. E outra coisa, e eu queria chamar a atenção justamente para isso. Esse negócio de segurado urbano, esse negócio de limbo, é só para advogado de São Luís que trabalha na capital. Alex, você trabalha no interior. Qual é o teu interior, Alex? São Vicente Ferre, gente. Olha aí, Maranhão, ó. São Brasil. Vicente Ferre. É no interior. E, desculpa, mas não é nem dos mais desenvolvidos. Não e consegue pegar Mas casos tá de indo, limbo. tá- Então, Tá caminhando. é um conhecimento que vai te trazer honorários, vai trazer a satisfação pessoal de ter resolvido a situação daquele cliente. Porque, ó, na quitanda do seu Zé tem uma condição financeira ruim. Mas a condição do funcionário dele ainda é pior do que a dele. Porque se ele pelo menos tem a empresinha dele que ele recebe lá todo mês. Então, a satisfação que nós advogados sentimos quando vemos um cliente que sai da mais absoluta miséria de estar 1 ano sem trabalho, sem salário, sem previsão do INSS Imagina resolver. uma bala emocional de uma pessoa que tá 1 ano sem Que salário. vê o filho gente. com fome, que vê a mulher dizer, e aí a gente vai tirar comida da onde? E tem mais, porque uma pessoa que tá há 1 ano sem trabalho, ela não tá 1 ano sem trabalho. Às vezes ela tenta fazer um bico pra botar o que comer em casa e pode se prejudicar ainda mais. Sim. Às vezes ela tá num estresse absoluto, pode desenvolver uma depressão. Uma coisa vai desencadeando a outra. Inclusive, sem querer fugir muito do tema, voltando pro tema, mas em outro contexto, né? Porque a gente tava falando sobre interior. Interior, nós temos uma grande quantidade de pessoas que trabalham para a prefeitura. Existe a possibilidade de a prefeitura ser o réu no limbo previdenciário? Olha, eu nunca peguei. Eu nunca peguei, mas se você tiver... Traga vem que a aqui. gente Adoro! Vamos fazer um precedente juntos? Vamos filmar uma nova tese. Ai, Não, eu já quero- vi jurisprudência, tá? Já vi jurisprudência. Nunca peguei, mas já vi jurisprudência. É porque também, assim, sendo muito Ente sincera... municipal, vi jurisprudência mesmo. Já vi jurisprudência, mas nunca Sendo peguei. bem sincera, muitos empregos no interior são arranjados por amizade de candidato que foi eleito. Então, essas pessoas teriam essa dificuldade de processar. E por ter essa dificuldade de processar, acabam não nos procurando Aqui para a gente resolver tá essa situação. aqui a gente tá falando mais de contratado, tá? A gente que é efetivo tem lá os Sim, seus direitos, sim. todo município deve, né? Pelo menos é o mínimo, gente, tem uma lei de servidores. Sim. São Vicente tem. Aí, ó, foi falar São do interior Vicente dela. tem a lei de servidores, mas tem empregados públicos, Sim. né?
Que são esses os casos? que são esses potenciais clientes, e tem contratados, né? Contratado eu nunca peguei. Mas aí, fazer como Laila disse, vamos firmar uma tese juntos. Ai, adoro Porque, tese. inclusive, isso que Laila falou é interessante. Muita gente, às vezes, tem medo porque foi arrumado por um parente, um primo, um colega que conhecia alguém. E aí, eu não quero me sujar com essa pessoa. Menina, não vou longe. Minha mãe trabalhou em vários municípios aí, né? Aí, mãe, a senhora saiu de lá, pagaram alguma coisa pra senhora? Não, minha filha, mas como foi? Eu fui indicada, não quer nem... Mamãe prefeito não vai nem saber que a senhora botou um pedido de FGTS, de salário atrasado. O prefeito não vai saber disso. Ele tá com Muda a gestão. Quando muda a gestão, você pode ter certeza que já levou seus documentos embora. Ah, ainda tem isso, gente. Olha, meu pai, eu acho que ele é o meu cliente mais sofrido. Sério. Ele trabalhou, prestou serviço em várias prefeituras. Minha irmã, eu tô aqui, ó. Atrás de documentos. de vínculo. Cadê o documento do homem? Ele desorganizado, não tem documento de nada. Bom que ela mesmo tá falando mal. Estou lhe esculhambando. Não tem documento de nada. Eu entro com a ação contra a prefeitura diz o quê? O documento não tá aqui. E aí? E os salários? Porque os salários dele eram altos. E aí, eu vou comprovar o período, não vou comprovar o salário. E aí, a aposentadoria... Deixa logo a dica aqui, gente. Fevereiro tá chegando. Pegue suas fichas financeiras. Sempre indico isso pra todo mundo que Pegue eu seus conheço. contra-cheques, por favor. Olha a hora de se aposentar aí. Recebe 4 mil, vai se aposentar com salário mínimo. E outra, faça uma selfie na prefeitura. Porque até dizer que a Ótimo pessoa... dia pra trabalhar hoje. Não, meu pai é formado em economia. E um desses processos, né, juntaram a documentação, que eu pedi, né, no processo. E juntaram que ele era advogado, pediram a OAB dele. Pai, qual profissão você estava exercendo mesmo lá? Daqui a pouco vai ser preso por exercício legal. Então, eles não sabem Às de vezes não sabe nem qual a nada, função que tá, de né? nada, de nada, de nada. Tenha provas. Qual é o trabalho que você exercia? Você usava o seu computador? Deixa lá as provas. Aquilo ali em algum momento vai precisar. No imposto de renda, eles não lhe informam para a Receita. Aquilo ali já é documento. Ó, pode processar dando várias dicas aí de limbo, de Comprovação de vínculo. comprovação de vínculo, comprovação de renda. Embora tinha colocado aqui uma pergunta que eu disse... Todas as da minha pauta já foram. Já foi, Já. mas eu acho que eu tinha alguma coisa. Tava até vendo aqui, a gente seguiu o roteiro sem precisar ler o roteiro. Decoraram, fizeram o dever de casa. Alexia, eu queria saber, nesses teus processos de limbo, condenação em dano moral, tá conseguindo esse reconhecimento ou não? Gente, o dano moral é uma utopia na justiça do trabalho, né? É um negócio muito difícil, mas assim, no limbo, se for comprovado que a pessoa ficou sem renda, sem ter o que comer, às vezes eu digo assim, manda mensagem pra empresa, diz assim, poxa, eu tô sem comer, tô sem, sabe? Que é verdade. Verdade, cara. Porque na verdade, tá aí, tu trabalha na justiça do trabalho, tu sabe que o dano moral na justiça do trabalho é um negócio penoso pra gente Sim. conseguir. Então, assim, por exemplo, 5 processos de limbo, consegui dano moral, sendo bem sincera. Eu acho que o valor mais alto que eu já consegui foi 3 de mil. 10. Consegui 10. Vamos Mas chegou lá no TRT e tiraram o dano moral. Mas esse dano moral eu vou falar, porque a minha língua está aqui para ser... Minha língua é como chicote. Ora, era uma... Eles não tinham como tirar o limbo porque foi uma coisa muito clara. Inclusive, era eu que conversava com o pastor. O pastor conseguiu... O empregador. Um pastor. O pastor, ele era funcionário da igreja. Conseguiu tirar o dano moral no TRT. Mas o limbo O não. pastor era o cliente ou O empregador. O era uma igreja empregador. evangélica. Grande, daqui de São Luís. Não, esse processo era questão de honra, porque esse homem, meu Deus do céu, era muito chato. E ele tinha ficado de 10 mil reais, ele conseguiu tirar. Mas nos outros processos, teve condenação de 1.500, de 3 mil, de 5 mil, de 8 mil. Teve um de 8 mil que foi reformado para 5. Eu tenho que recorrer pra conseguir dano moral. dano moral? Acho que no direito como um todo virou Um instituto chato, né? Por isso Você que pensa que você vai processar o seu vizinho porque ele tava com som alto,
que vai ganhar danos conseguir um morais. Ah, porque o caixa do supermercado demorou a me atender. Eu tive um cliente que ele falou que ele achava que ele ia ganhar 500 mil de dano moral. E o que foi que tinha acontecido, meu irmão? Negócio de financiamento de... Ô, minha irmã. Meu senhor, nem eu tô ganhando 500 mil. Vou tomar um senhor nessa atual conjuntura. Tá triste. Tá triste. O que a gente aprende na faculdade, dando em ré ipsa, é claro. Cara, eu não sei, sinceramente, o que eu aprendo, o que é a prática, né? Exatamente. Porque, na minha cabeça, uma pessoa que passou 12 meses sem um salário não é um dano que eu nem deveria ser demonstrado. Cara, Sim. a pessoa passou 12 meses, é só verba alimentar, entendeu? Aquilo ali ela precisa pra comer. Como é que não tem um dano, não Mas foi demonstrado? Sabe o que eu tô fazendo nesses processos previdenciários de limbo? Colocando uma tabelinha de tudo que aconteceu. Por exemplo, É bom mesmo. se reapresentou e a empresa recusou. Empresa fez isso. Vou colocando na tabelinha, tipo assim, dando 1, dando 2, dando 3, dando 4. Tá vendo? Ele sofreu horrores. E tem a possibilidade de pedir o reconhecimento de vínculo e o limbo previdenciário. Ah, também. sim, quando a pessoa trabalha e o Sim, patrão lá patrão. nunca deu aquela Porque sempre assinatura. tem aquela história, aquela velha história. Não tem direito a nada, sua carteira não é assinada. Isso é o que eu mais escuto na minha vida, principalmente sendo advogada interior. Porque eu tenho escritório aqui? Tem, mas eu fico muito no interior também. E no interior é assim, vai, procura teu direito, não tem carteira assinada. E a pessoa desiste. E a pessoa Tem desiste. muita gente que Poxa, não desiste. Tem muita gente. Essa semana mesmo, e meu sócio e marido, que eu digo que eu casei 2 vezes, né? Casei na empresa, casei Dupla confiança. na dupla confiança, né? Ele disse assim, minha filha, me mandaram bem aqui uma mensagem. Aí o menino botou assim, ei, eu não trabalhei de carteira assinada, eu tenho algum direito? Eu falo pra eles, todos. Só mandei ele lá conversar comigo, mas ele tem todos. Entendeu? Dependendo de como se deu essa demissão aí. E outra, as pessoas, a internet, celular, a tecnologia tá na mão de todos. É bom aquele videozinho do TikTok, a Virgínia dançando, mostrando as filhas dela. Vai dar uma zapeada no Instagram com as informações trabalhistas, com informações previdenciárias, conhecimento é tudo. Sim. Eu consumo conteúdo médico, eu consumo conteúdo de nutrição, apesar de às vezes não parecer. Ninguém falou nada. Ó, eu tô calada, ela mesmo sim. A gente sempre tá procurando conhecimento. Você sabe programar uma viagem, você sabe sobre milhas, você sabe sobre economia, você sabe sobre tudo. Então, não é porque a pessoa... eu não tenho tanto conhecimento formal. Mas será que ali um vídeo não te esclarece um direito? E o E às conhecimento vezes é poder. E às vezes é um videozinho assim, 40 segundos, né? 40 segundos pode Mudar o mudar destino, muita coisa. fazer você ganhar dinheiro. Sim. E Exatamente. o dinheiro que é seu 2 direito. vezes, Marcelo. 2. 2 vezes. Não vou sair, gente, só pra deixar claro, não é que eu não trabalhe, não, o escritório, porque às vezes as pessoas têm esse voltado, problema né? de diferenciar o advogado do escritório. O escritório é uma pessoa jurídica, tem advogado pra cuidar do pessoal, que tem problema com consignado, com trabalhista. certeza. A Marcélia, a advogada, trabalha especificamente com o previdenciário, tá? Porque É os que nem a clientes Alexia com têm- tributário. Eu só não sei. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei em que momento da minha vida eu dei tributário. Minha segunda etapa foi em tributário. Eu estagiava na PFN. Hoje eu acho que eu não lembro de mais nada. Mas na época eu era boa. Eu era boa em penal, cara. Ah, não. Meu Deus, eu era maravilhosa em penal. Não, nunca soube Não nada sei o que de penal. aconteceu com o meu Eu não sei conhecimento. nada, eu só em sei penal. previdenciário. É a única coisa que eu sei, que graças a Deus eu faço bem, é o meu serviço em previdenciário. Gosto muito de administrativo também. Tem especialização na área. Gostariam de acrescentar algo? Não, acho que a gente pode fazer um apanhando geral sobre limbo, que é essa questão de você não estar coberto pelo seu empregador, não estar coberto pelo INSS e estar incapacitado. E ao advogado é isso. O cliente lhe busca, sendo que ele tem um contrato ativo com alguma empresa e a empresa não está querendo pagar ele por conta desse limbo. Dizer a ele, orientar ele para fazer essa reapresentação. Nessa reapresentação eu sugiro, e eu pulo do gato lá do escritório, já com o processo protocolado. E fazer essa reapresentação de uma
de uma forma que tenha prova, porque às vezes você vai entregar uma notificação na empresa, a empresa é esperta, não vou receber, e aí? Então, se você tem um contato com o pessoal do RH por WhatsApp, que a maioria tem, quando vai avisar que vai faltar... E-mail também, gente. E-mail, já manda aquela, É olha, isso. fulana, aconteceu isso, posso ir, e aí? Posso levar? Posso pegar o documento aí para ir pro médico do trabalho? E também chegar no médico do trabalho e saber se expressar, levar sua documentação organizada, ordem cronológica dos laudos. Não, e é importante tu falar isso, porque quando você vai entrar com um processo previdenciário, você tem que ter os seus documentos, seus laudos, tudo bonitinho, certinho, atualizado, de uma ordem cronológica a ser seguida, né? Porque tem gente que quer levar um laudo de 2021 para você entrar com um processo previdenciário, né? A gente, pelo amor de Deus, também. Eu aviso logo, olha, quem tá doente vai no médico sempre. Se não tá doente, se não tá ainda, é porque não tá doente, não tá doendo o suficiente pra... Eu, particularmente, hoje em dia, tô sentindo uma dor de cabeça, eu tô batendo lá. Aí tu é tua empregadora, depois tu mesma vai te processar. É, eu mesmo vou me processar. Não, no meu caso, eu fico cogitando assim, será que isso aqui que eu tô sentindo? Burnout já beirei umas 50 vezes. Eu em si passar no psiquiatra pra pegar um laudo de eu uns hoje em 2 dia meses. Qualquer coisa que eu sinto, eu tô na borda do hospital. Eu tô desse jeito. Que é importante, cheguei nesse né? nível. Cuidar da Cheguei nesse saúde. nível. A idade tá chegando. Chegou aos 30, minha filha. Você vai ter que ir todo mês em fazer um check-up rapidinho. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi extremamente esclarecedora. Muito esclarecedora pra mim, que não atuo na área. Né? E acredito que pros ouvintes também tenha sido. Eu que agradeço. E eu também quero agradecer porque eu enchi o saco de Marcelo constantemente. O cara fala com a Alexa, por favor. Por favor, eu vou conversar com quem sobre limbo? Quem é o advogado que eu conheço que atua com limbo? Não tem, é só a Alexia. Então, mas deu certo, é uma agenda, depois de realização. muito tempo. Pra mim, tu tá aqui pra gente poder bater essa ideia. Obrigada, eu que agradeço. Nossa, é uma responsabilidade estar na Sim. frente de vocês duas, né? É uma responsabilidade, porque lá ela é conhecida e tu também. Hoje eu tava falando com um amigo meu que ele tava falando de cálculo. Eu, cara, não sei nada disso, mas eu posso te mandar uma pessoa que sabe. Que é só Marcelo que vem. Quando fala cálculo previdenciário, é só Marcelo que vem na minha cabeça. Então, Inclusive, já estamos entrando aqui nas restituições de contribuições. Vamos começar a entrar no previdenciário tributário, tá? Já é a minha parceria. Então, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Tô muito honrada, na verdade. Fiquei muito feliz quando veio o convite. Fiquei muito nervosa também, não vou mentir, porque... Gente, a gente tá com pessoas que a gente sabe que sabe, não deixa de não dar um nervoso. Então, eu fico muito feliz. Estou muito agradecida também pelo convite, viu? Muito obrigada. Vocês dois são duas potências. Nós agradecemos. E obrigada a você que nos assistiu até aqui. Até o próximo episódio.